Livro de Mateus, capítulo 8, vou ler versículo 14 ao versículo 17. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos essa semana, estamos estes dias, estes lunes, ministrando os milagres de Jesucristo. Tá bem? Então, hoje vamos falar de Jesus sana a la suegra de Pedro. Diz assim: vino Jesus à casa de Pedro e viu a la suegra de este postrada em cama com febre, e tomou sua mano, e la febre la derrou, e ela se levantou e lhe servia. E quando chegou a noite, trajeron a ele muitos endemoniados, e com a palavra echou fora os demônios, e sanou a todos os enfermos, para que se cumplisse o dito por el profeta Isaías, quando dijo: ele mesmo tomou nossas enfermidades e levou nossas dolências. Só para poder completar, vamos ver em Lucas capítulo 4, vou ler a mesma mensagem, Lucas capítulo 4, de versículo 38, 38, diz assim: então Jesus se levantou e saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão, que é Pedro. A suegra de Simão tinha uma grande febre, e lhe rogaram por ela, e inclinando-se hacia ela, repreendeu a la febre, e a febre la derrou, e levantando-se, ela a instante lhe servia. Glórias, Padre Santo, Deus do poder. Senhor Deus, é tua palavra, estamos aqui sendo na reflexão de tua palavra. Senhor Deus, ministra sobre nossas vidas, ó Deus Padre Santo, porque tu és Deus e Padre. Quero diminuir, me quedar muito pequeno, ó Senhor, e que tu poder, ó Padre Santo, trabalhe e transforme nossas vidas. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glórias a Deus. Aqui habla de los inícios dos milagres de Jesus, e destes milagres foi em la casa de la suegra de Pedro. Aí, eu li o versículo que está aqui em Mateus, ele também em Lucas, porque há algo mais em Lucas. Sabemos que Lucas foi um doutor que buscava informação para poder escrever e deixar estes decretos, estas pruebas, hechas por ele, um médico, cientista, hecho por eles. Então, todo o que passa em livro de Lucas, todo o que passa em livro de Hechos, não são decretos, não deixados por ele. ¿Está bem? Bueno, o que vemos é que a suegra de Pedro estava enferma, não? Isso está muito claro, já conhecemos muito bem a palavra, e a febre estava muito alta, não? Estava alta, quizás uma infecção, não sabemos, mas algum problema sério tinha a suegra de Pedro. Mas é interessante ver que Pedro já estava caminhando com Jesus. Isso é algo maravilhoso. Pedro já estava caminhando com Jesus. Não sei em que momento que a suegra de Pedro pôde ter este contato com Jesus Cristo, mas sabemos que para que os milagres aconteçam, há que ter fé aquela pessoa que está decretando os milagres e aquela pessoa que está recebendo. Então, se a suegra de Pedro está sendo recebida este milagre, então é porque ela tinha fé. Porque acorda que Jesus não sanava a todos, só aqueles que tinham fé. Aqueles que não tinham fé, ele nem se preocupava. Só aqueles que tinham fé. Porque quantos enfermos acercaram a Jesus Cristo, mas estavam com dúvidas. Não estavam certos que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era o prometido, no que estava no Antigo Testamento. Então, quando Jesus se aproxima da suegra de Pedro, ele põe as mãos em ela e repreende, como está escrito em Lucas, ele repreende a enfermidade, repreende a febre, e no mesmo instante a febre se vai, deixa esta mulher, e esta mulher se queda sanada, e ao momento que está sanada, ela se levanta e vai servir a Jesus
e a los discípulos. Vê que interessante, que maneira maravilhosa de dar graças a Deus por los milagros. Pero é interessante que às vezes queremos ver milagros em nossas casas, ou em nossas famílias, mas não apresentamos este Jesus. Não? Queremos que milagros aconteçam, mas não apresentamos. Queremos que um tio, um primo, um irmão, não? Um hijo, que conozca, que aceite Jesus, que puedan cambiar esta situação, que não viva mais, porque sabemos o porquê a pessoa está vivendo, porque falta Jesus, porque quando a pessoa recebe Jesus e tem fé para receber as bendições dele, a pessoa é liberada, a pessoa é cambiada. Mas nós temos que fazer como Pedro, predicar a palavra, levar a palavra a sua suegra. É interessante que o dicho popular, assim, não? Que sempre hablam de mal de las suegras, não? A suegra sempre é problema, não? A suegra é sempre um grande problema na família. E na verdade, eu não posso dizer o mesmo, porque eu fui muito bendecido, não é porque minha esposa está aqui, porque ela sabe. Eu fui muito bendecido, porque se estou aqui de pé, é também por oração de minha suegra, por as campanas que hacía para minha liberação, sim? E para que as promessas de Deus se cumpriram. Então, assim, às vezes estamos preocupados, não? Que aquela pessoa de minha família, não? Será que vou me preocupar com ela, não? Aquela não é mais maneira, aquela lá já está, a pessoa já está perdida, já não quero nem saber, nem sou tão próximo, nem quero tanto, não? Como às vezes uma suegra, não, nem quero tanto, não? Mas faz parte da família. E vou dizer uma coisa. A primeira bendição de uma suegra, não, é dar seu filho ou sua hija, não, aquela pessoa que vai casar. Então, se a maior bendição que eu tive de minha suegra, antes de orar por mim, foi dar a oportunidade de ter minha esposa, porque pude conhecê-la e casá-la com ela. Não? Então, se isto já é a primeira bendição, então não temos que falar mal, temos que falar bem, não? Porque já é uma grande bendição. E outra coisa é que quando hablamos, não? E outra coisa é ela orar por mim. E quando hablamos para a pessoa, quando decretar, dizer, sabe por que esses problemas? Porque não vai à igreja, porque não busca, porque não conhece. Aceita Jesus Cristo que as coisas vão cambiar. Aceita Jesus que tu vai ver as coisas cambiando pouco a pouco. Não significa que vai ter um câmbio repentino, porque às vezes temos que passar por provas, são situações para poder nos liberar, por causa de tantos anos lejos da presença do Senhor. Mas quando aceita, a partir de ali, Ele, Espírito Santo, habita em nós outros e começa a arreglar a casa, arreglar nossas vidas, e vai te ajudar nesta situação. Então, temos que ter estratégia para poder falar com nossos parentes. Então, a Bíblia não é clara, não habla a respeito disso, mas eu creio que, como Jesus falou ali, chamou Pedro que estava pescando, chamou para ser discípulo, não? E teve a oportunidade de estar ali. Creio que Simão Pedro teve a oportunidade de predicar. Disse, Jesus está me chamando. Que Jesus? Aquele de Nazaré, aquele maestro, aquele Messias, aquele Salvador, aquele que estava escrito que ia vir. Ele chegou, está na terra, está vivo. Quizás aquela mulher aceitou Jesus Cristo, e quando Jesus chegou ali para falar com ela, foi só tocar e repreender a enfermidade, e a enfermidade saiu, e aquela mulher foi liberada. E é interessante ver que não se habla nada de reclamação, ela não murmurou, não se habla nada de murmuração, só habla que Jesus foi ali, pôs a mão nela, ela foi liberada, e ela foi servir a Jesus. Ela foi servir a Jesus e a los discípulos. E é isto que nós outros devemos fazer quando recebemos as bendições do Senhor, retribuir com nossos serviços à casa de Deus. E serviço, quando digo a casa de Deus, não é só servir aqui. A casa de Deus é em tu casa também. Então, se há que servir.
Quando tu vas em trabalho, ali é a casa de Deus, porque tu estás ali, aquele lugar é santo, porque tu estás ali, e tu tens ali que servir ao Senhor. Então, onde vamos, devemos servir, e ensinar aquelas pessoas que vão aceitar a Jesus, para que quando receba estas bendições, que pueda retribuir. Quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que Jesus vai cambiar esta situação. E quando Jesus cambiar, empieza a servir, vai ajudar, entra na igreja, aceita Jesus Cristo, vai servir, ajuda o pastor, ajuda os irmãos, vai estar na escola bíblica, leva o evangelho, invita um irmão, vai servir. Foi isto que a suegra de Pedro hizo. E é isto que devemos fazer, porque não vemos uma mulher que está reclamando, que é que este homem está ponendo a mão em mim. Não, ela está agradecida, ela está grata pela bendição que recebeu de Jesus e foi servir. Ou seja, deve ir buscar a comida que tinha, preparar a comida, servir ao Senhor Jesus e a todos os discípulos que estavam com Jesus. Que Deus possa continuar trabalhando em nossas vidas, nos ajudar, amados, com Ele predicar o Evangelho. E sabemos que Ele empieza em nossas casas, nossas famílias. Não podemos nos quedar callados dentro de nossa casa. Temos que predicar o Evangelho. Queremos que ajudar, porque não estamos falando de um passeio que é bom ou malo, estamos falando de salvação eterna. E se amamos aquelas pessoas, devemos de predicar o Evangelho. Amém? Então, que devemos levar o Evangelho a toda criatura e começar em nossas casas, começar em nossas famílias, em nossos parentes, dando testemunho de cristianos, dando testemunho de homens e mulheres de Deus e ajudar para que mais e mais pessoas possam receber as bendições e possam estar a serviço do reino de Deus. Imagina, não poder dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é maravilhoso e tremendo, ver o mover de Deus em nossas vidas. Que Deus bendiga a todos, em nome de Jesus Cristo. Ora,